Bom, então, hoje, retomando nosso estudo, na semana passada nós encerramos o capítulo 15, que se chamava Apelo Cristão, e então hoje nós vamos entrar no 16º capítulo, que se chama Alienados Mentais, é o 16º capítulo do livro No Mundo Maior, do André Luiz. Então, entrando aqui no capítulo, o André Luiz e o Calderaro, né, estão fazendo uma excursão de aprendizado. O Calderaro está levando o André Luiz por diversas situações, diversos casos, né, em que ele pode aprender e poder ser útil também no cuidado com as enfermidades, né, da mente. E aí a gente, durante os capítulos, a gente viu que eles vão ter um momento nas cavernas do sofrimento, nas zonas mais específicas do umbral, né, de zonas mais profundas. Mas eles estão quase chegando nesse momento, só que ainda Calderaro quer aproveitar a oportunidade para ainda passar mais alguma coisa para o André Luiz. Então começa o capítulo dizendo assim: antes de visitarmos as cavernas de sofrimento, Calderaro instou-me a fazer com ele rápida visita a grande instituto consagrado ao recolhimento de alienados mentais na esfera da crosta. Então, um local onde várias pessoas, onde tem estágios avançados de demência, né? Então, os manicômios, os hospícios, seja lá como seja chamado, mas a gente está sabendo aqui que nós estamos acompanhando situações de desequilíbrios mentais variados, e aqui agora eles vão visitar uma casa onde aqui encarnados, onde na nossa terra, né, onde os encarnados internam, levam esses alienados mentais. E aí ele fala para o André Luiz: compreenderás então mais exatamente, explicou o generoso, dirigindo-se a mim com a delicadeza que lhe é peculiar, a tragédia dos homens desencarnados em pleno desequilíbrio das sensações. Então, o Calderaro estava querendo mostrar para o André Luiz esse processo acontecendo. Então, culmina esse estágio de desorganização, de desequilíbrio total mental, depois do desencarne, porque durante a experiência, né, da encarnada, as paixões, né, as situações envolvem as criaturas e, por dificuldade de lidar com isso, elas vão deixando que aquilo cresça, vão se endurecendo cada vez mais, se aferroando ao egoísmo e à fixação mental em determinado pensamento e não conseguem sair daquilo. E o que começa muitas vezes com um pequeno hábito desviado vai acabando se tornando cada vez maior e até chegar o momento em que a pessoa está presa numa teia mental que não consegue sair e começa a entrar em quadros mais graves até desencarnar. E desencarnando, o André Luiz acompanhou do lado de lá vários, né, em situações deploráveis, e agora o Calderaro quer mostrar para ele como é que isso está acontecendo, né, em pleno desequilíbrio das sensações, culminando ali na internação, e muitos acabam desencarnando nessas condições. E aí ele explica, excetuados os casos puramente orgânicos, porque tem casos de loucura que são alterações celulares ou hormonais de uma série de elementos químicos do corpo que podem afetar o cérebro. Mas então, tirando esses casos que são puramente orgânicos, o louco é alguém que procurou forçar a libertação do aprendizado terrestre por indisciplina ou ignorância. Então, olhem que interessante, ele está explicando que o louco é aquele que procurou forçar a libertação do aprendizado terrestre, quer dizer, fugir das situações que nos ensinam, as situações que são muitas vezes difíceis mesmo.
São situações que nos colocam à prova. Só que dependendo de como eu reajo a isso, eu posso reagir a situações difíceis com obediência, com abnegação, com renúncia, com fé em Deus, mas passando pela provação, sem lamentações, sem resmungar, sem revolta. Agora, aquele que não ainda age dessa maneira, então, por indisciplina, não quer se disciplinar àquela provação, ou por ignorância, porque não sabe mesmo ainda como reage. Ele acaba fugindo e ele entra num desequilíbrio mental inicialmente leve, depois vai se agravando até chegar nos casos graves. Temos neste domínio um gênero de suicídio habitualmente dissimulado, a autoeliminação da harmonia mental, pela inconformação da alma nos quadros de luta que a existência humana apresenta. Então, olhem que interessante, porque o Calderaro fala isso daí é um gênero de suicídio. Porque o que é a vida? Viver é a gente avançar, continuar em movimento, continuar aprendendo, continuar se elevando. E quando a gente estaciona, é uma das formas que muitas vezes no Evangelho se cita a questão de estar morto, morte, a morte, espiritualmente falando, porque se a gente sabe que o espírito não morre, a morte é o estacionamento. Então, um suicídio, que é como se ele fala aqui, dissimulado, é um gênero de suicídio. É a autoeliminação da harmonia mental. Então, a harmonia mental leva à superação e o aprendizado. Mas se você foge disso, porque você fica inconformado com a luta que você está vivenciando, e aí você começa a entrar nesse quadro que vai gerar uma estagnação, um estacionamento. E a gente sabe também que isso não é eterno, mas gera sofrimento e por tempo indeterminado, dependendo do grau de desequilíbrio, a gente vai ver nesse mesmo capítulo. Alguns, o Calderaro fala, o André Luiz tenta ver como ele pode ajudar, e o Calderaro fala assim, ó, não é o momento, André. O desequilíbrio dele é tal que, no momento, é necessário que ele passe ainda por um tempo maior nesse quadro, porque ele não está se abrindo, ele que se fechou. Então, o quanto tempo leva esse sofrimento, isso pode variar muito. É claro que depende da disposição, mas quanto mais a gente vai se afundando, quanto mais a gente vai entrando no fundo desse poço do desequilíbrio mental, mais difícil fica de sair depois. E ele segue falando: diante da dor, do obstáculo ou da morte, milhares de pessoas capitulam, entregando-se sem resistência à perturbação destruidora que lhes abre, por fim, as portas do túmulo. Então, olhem isso. Uma dificuldade, né, que vem, uma dor, um obstáculo, ou a morte de alguém, abrindo possibilidade para essa pessoa que não se conforma com aquilo e entrega-se a esse desequilíbrio, começando pelas depressões e tudo mais, e revoltas, e uma perturbação que pode culminar no desencarne. A princípio, são meros descontentes e desesperados, que passam despercebidos mesmo àqueles que os acompanham mais de perto. É interessante porque o Rossandro Klingen, né, na palestra que nós passamos lá no João Estela ontem, ele falou justamente disso. Muitos que chegam ao caso, né, de suicidarem-se, a família, quando fala assim, puxa vida, mas eu não percebi. E o Rossandro chama a atenção disso, não percebeu porque você realmente não estava atenta.
porque nós não estávamos atentos. Porque muitas vezes, antes de isso acontecer, a pessoa pede por socorro de diversas maneiras. Mas começa com algo que a pessoa se descontenta ou entra em desespero e, dependendo de como também aqueles que convivem com essa pessoa lidam, menosprezam o problema e acabam achando que aquilo não tem tanta importância e não fazem ideia do grau de problema que aquilo está internamente. Pouco a pouco, no entanto, transformam-se em doentes mentais de variadas gradações, de cura quase impossível. Olha isso, ele fala quase impossível. Por que quase? Porque nada é impossível. Por mais que a gente desça, um dia a gente vai sair. Mas o quase impossível denota aqui o fato de que esse quadro vai exigir um tempo que não está na nossa disposição. Agora eu quero mudar, eu vou ajudar essa pessoa e eu vou tirar ela daquela situação naquele momento. Não é assim, não é tão simples assim. E da mesma maneira que o Calderaro vai orientar o André Luiz. Calma, André, não é o momento. Agora nós não temos o que fazer. Portadores que são de problemas inextricáveis e ingratos. Imperceptíveis frutos da desobediência começam por arruinar o patrimônio fisiológico que lhes foi confiado na crosta da terra e acabam empobrecidos e infortunados. Quer dizer, tudo começa de um desequilíbrio mental de como lidar com uma situação difícil, mas isso afeta o organismo e isso leva a um comprometimento geral, tanto espiritual quanto corporal, material. Aflitos e semi-mortos são eles, homens e mulheres, que desde os círculos terrenos padecem, encovados em precipícios infernais por se haverem rebelado aos desígnios divinos, preterindo-os na escola benéfica da luta aperfeiçoadora pelos caprichos insensatos. Então, ele está dando uma geral dos panoramas desses que chegam ao desencarne nessas condições deploráveis. Então, olha aqui, começam por haverem se rebelado aos desígnios divinos. Tem coisas que a gente não tem como mudar. São acontecimentos que estão na mão da criação mesmo. E quando a pessoa se revolta com isso, começa esse processo. Não se entrega, não confia, porque a situação difícil vem e nós temos que demonstrar como é que nós, como cristãos, né, como aprendizes de como Jesus ensinou para que a gente passasse pelas dificuldades, se a gente não age como, se a gente age de maneira contrária, se revoltando e tudo mais, a gente começa a entrar nesses quadros de demência e chegam a esse auge. Oi, Lela, boa noite, tudo bem? Oi, boa noite. Desculpa a demora. Estava num curso. Tranquilo, tranquilo. Nós estamos começando o capítulo, Lela. O Calderaro está indo levar o André Luiz num ambiente num manicômio, numa ala aqui encarnada, né? Onde são levados os alienados mais graves mentais. E explicando como isso chega do lado de lá, inclusive, chegam ao desencarne esses espíritos do lado de lá nessa demência completa. Guardando carinhosamente a observação, acompanhei-o na excursão matinal ao grande estabelecimento, onde os mentecaptos eram em grande número. O primeiro pátio que topamos, compacta era a quantidade de mulheres desequilibradas que palestravam. Uma velha de cabelos nevados, mostrando acerba ferocidade no olhar, quer dizer, uma mulher enlouquecida e com um olhar de raiva, né? Envergava o uniforme da casa. Quer dizer, ela estava com a roupa daquele local de internação. Como quem arrastasse um vestido real. E dizia a duas companheiras apáticas: na minha qualidade de marquesa,
Não tolero a intromissão de médicos inconscientes. Então, olhem isso, ela está vestida com o avental do local ali, do manicômio, e achando que está com um vestido de marquesa. E falando, eu não tolero. Isso é um quadro que a gente muitas vezes vê, né, nos filmes, na vida real, e fala assim, olha, esse tá louco, mas a gente não faz ideia da gravidade dessa loucura com relação a hábitos do passado daquela pessoa. Acha que é algo, uma loucura cerebral. Muitos, né, que enxergam somente a matéria, a ciência, não conseguem ver isso, principalmente nos casos daqueles que não enxergam a reencarnação, então a existência de vidas passadas, enxergam isso talvez como Deus fez com que aquele fosse um infortunado. Está passando por isso, teve má sorte, talvez. Seria uma forma de pensar. Mas nós entendemos que isso faz parte de um processo que aquele espírito foi por dificuldade e por teimosia e por rebeldia, foi cada vez mais se empedrando, né, no que o seu orgulho, o seu egoísmo ditavam. Então, e ela então enlouquecida, internada num ambiente para loucos, achando que era uma marquesa. Creio estar presa por motivos secretos de família, que averiguarei na primeira oportunidade. Tenho poderosos inimigos na corte. Contudo, as minhas amizades são mais prestigiosas e fiéis. Baixou a voz, como receando espias ocultos, e falou ao ouvido de uma das irmãs de sofrimento. O imperador está interessado em meu caso e punirá os culpados. Segregaram-me por miseráveis questões de dinheiro. E elevando o diapasão inesperadamente bradou: todos pagarão, todos pagarão. E continuava explicando-se com gestos de grande senhora. Quer dizer, então é um quadro típico de alguém que a gente julga como um louco. Então aquela pessoa está vivenciando um quadro que supostamente é imaginário. E aí o André Luiz, presenciando aquilo, compungia-me observar a promiscuidade entre as enfermas encarnadas e as entidades infelizes que ali se acotovelavam, quer dizer, a quantidade de espírito que estava também ao redor desse quadro de duas pessoas ali, naquelas condições, conversando. Preso ainda ao meu antigo veso de curiosidade, tentei estacar, a fim de ouvir a demente até ao fim, mas o assistente deu-se pressa em considerar. Quer dizer, o André Luiz viu a cena e o Calderaro estava passando, mas o André Luiz, naquele instinto de querer entender melhor, de querer ajudar, ele diminuiu o passo, tentou parar para ouvir o que estava acontecendo. E o Calderaro falou: não nos detenhamos. Infelizmente, atravessamos vasta galeria de padecimento expiatório, onde nossos recursos socorristas não ofereceriam vantagens imediatas. Quer dizer, não é que não tenha socorro, não é que não tenha o que fazer. É que o André Luiz às vezes pode estar pensando que ele vai socorrer falando alguma coisa com elas. E o Calderaro está falando: vantagens imediatas nós não vamos conseguir, nós estamos aqui por outro motivo e tem os que são responsáveis pelo cuidado e acompanhamento. Não que elas estejam desamparadas, mas ali algo que o André Luiz achasse que pudesse fazer, o Calderaro está falando. Os nossos recursos aqui não vão oferecer nenhuma melhora no momento para o quadro dessas pessoas. Então seguimos ao que nós viemos aqui fazer. Aqui, quase todos os alienados são criaturas que abdicaram a realidade, atendo-se às circunstâncias do passado, sem mais razão de ser. Então, aqui fica bem claro, isso a gente já sabe. Mas a humanidade, por um bom tempo, não sabia disso, né?
que esses loucos, eles não estão criando uma fantasia, eles estão muitas vezes presos às situações do passado, de encarnações passadas. E aí ele continua explicando: essa desventurada irmã já possuiu títulos de nobreza em existência anterior. Perpetrou clamorosas faltas, dando expansão às energias cegas do orgulho e da vaidade. Renascendo em aprendizado humilde para o reajustamento imprescindível, alarmou-se ante as primeiras provações mais rudes da correção benfeitora. Reagiu contra os resultados da própria sementeira, quer dizer, ela não está fazendo nada, ela não está passando por nada que, que seja injusto. Ela foi uma pessoa com recursos financeiros, com prestígio, com nome, com posição social, como uma marquesa, provavelmente, mas o que ela vibrou naquela encarnação? Somente algo que era relacionado com o seu próprio orgulho, com a sua própria vaidade e cometeu inúmeros erros. E veio para começar a aprender. Em uma encarnação, como falou ali, um aprendizado humilde. Mas quando começaram as primeiras provações, ela reagiu também de maneira desfavorável. E ela reagiu contra o quê? Imposição de outras pessoas? Não, é o resultado da sua própria sementeira. Foi ela quem plantou e agora estava colhendo as consequências daquilo que ela fez. E aí entregou o invólucro físico ao curso de ocorrências nefastas. E por fim, situou-se mentalmente em zonas mais baixas da personalidade, passando a residir em pensamento no pretérito de mentiras brilhantes. Então ela fugiu da realidade e se fixou no passado que para ela era aquilo que ela mais gostava, aquilo que mais agradava a ela, mesmo que ainda fosse de desvios. Agarrou-se desesperada às recordações da marquesa vaidosa de salões que já desapareceram e perambula nos vales da demência em lastimáveis condições. Então imaginem que na situação dessa senhora, já teve uma vida de erros, já teve provavelmente um tempo grande ali de sofrimento em zonas inferiores, né, no umbral. Foi dada essa nova oportunidade e ainda assim ela está reagindo mal, está reagindo de maneira a fugir da oportunidade de aprendizado. E aí então o Calderaro explicou e eles seguiram. Não déramos muitos passos, encontramos novo ajuntamento em que sobressaía a curiosa dama, extremamente nervosa. Deus me livre de todos. Deus me livre de todos, gritava inquieta. Não voltarei, nunca, nunca. Aproxima-se Cordata à enfermeira e pede: Senhora, mais calma. É seu marido que vem à visita. Vamos ao guarda-roupa. Quer dizer, então uma senhora que estava se revoltando com alguma coisa que iria acontecer e a enfermeira explicando: calma, é o seu marido que está vindo te visitar. E aí ela falou assim: vamos trocar, né? Vamos colocar uma roupa adequada para receber essa visita. E sorrindo, ainda a enfermeira fala para ela, né? Não se sente feliz? Jamais! Bradava a demente com um espantoso semblante de angústia. Não quero vê-lo. Odeio-o. Odeio com tudo o que lhe pertence. Repetindo expressões de desprezo, inteiriçou-se, caindo em lamentável crise de nervos, pelo que a auxiliar da enfermagem houve que requisitar socorro urgente. Então ela passou do ponto, entrou numa crise desequilibrada a ponto de precisar chamar ajuda. A enfermeira precisou chamar ajuda de outros enfermeiros, né? Desejei reter-me. Mais uma vez o André Luiz sente o ímpeto de ajudar, a fim de estudar a situação. Mas o assistente impediu-mo, esclarecendo: não percas tempo. Não remediarias o mal. Quer dizer,
Não é porque é perda de tempo, assim ela não merece, não. É porque você não vai no momento. Então, olha como a gente vai ver isso repetidas vezes. O grau de demência chega a tal ponto que a gente não consegue trazer um auxílio imediato. A gente pode, eles podem ter outros recursos, acima de tudo, a paciência e a espera para que o quadro faça alguma transformação nesse espírito. Mas o Calderaro está falando, não remediarias o mal. Nossa passagem aqui é rápida. Recomendo apenas anotes o refúgio de todos os que se esquecem dos deveres presentes, pretendendo escapar aos imperativos da realidade educadora. Então, olha, isso é importante, né, que o Caldeira está falando. Presta só atenção, André. Eu estou te trazendo aqui para você ver inúmeros quadros que você vai ver. Todos foram os que fugiram dos deveres presentes, escapando, né, fugindo daquilo que seria o que iria te educar aquele espírito, o que iria transformar, ajudar a evoluir. E geralmente são situações difíceis. Mas se a gente foge dessas situações, nós muitas vezes caímos nesse desequilíbrio. Modificou a inflexão da voz e prosseguiu. Não asseguramos que todos os casos do hospício se relacionam se relacionem exclusivamente com esse fator. Então aí agora ele também nos esclarecendo. Não quero dizer aqui que todos são exatamente pela mesma causa, a fuga dos deveres atuais que leva a esse desequilíbrio. Muita gente atravessa esse pavoroso túnel premida por exigências da prova retificadora. No entanto, forçoso reconhecer que a maioria encetou pungitivo drama em si mesmo. Então, alguns estão passando por provas que vão transformar, retificar, mas a grande maioria foi quem causou aquilo a ele mesmo. São irmãos nossos, revoltados ante os desígnios superiores que os conduziram a recapitular ensinamentos difíceis, qual o de se reaproximarem de velhos inimigos por intermédio de laços consanguíneos. Então, olha aqui, ó, agora deixando muito claro para a gente, situações que chegam a esse nível, porque assim, quando a gente analisa inúmeros casos que a gente pode ter conhecimento aqui na nossa vida, né? Pessoas que têm dificuldades muito grandes de relacionamento com as pessoas, às vezes, da mesma família, pai, mãe, filho, irmão, parente, ou com a pessoa com quem é seu cônjuge, ou com quem alguém que é do ambiente de trabalho, do ambiente de amigo. E tudo isso é que a gente tem que entender. Todas essas antipatias são, na grande maioria das vezes, são pessoas com quem nós já convivemos em encarnações passadas, já prejudicamos muito ou fomos muito prejudicados. E não pudemos perdoar, não conseguimos perdoar, por exemplo. E aí, como é que Deus faz para que a gente aprenda ou consiga? Então pega duas pessoas que, vamos supor, uma foi o algoz, né, e o outro a vítima. Um matou o outro. Como inúmeras também a gente já viu de histórias aqui também nesse livro. De obsessões que vieram de um desentendimento, de um crime, de um homicídio, e aquilo torna um tamanho tão grande de antipatia ou de vibração negativa entre aqueles dois, que não conseguem se dissolver senão numa nova encarnação, adotando papéis diferentes, com a bênção do esquecimento. Só que isso facilita, mas isso não resolve de imediato. Vai resolver se aquelas almas envolvidas tiverem disposição de seguirem os
preceitos que o Cristo nos passou. O amar ao próximo, o amar aos inimigos, o perdão, mesmo se esquecendo do que foi o evento principal que levou àquela discórdia, ainda existe uma dificuldade, uma antipatia, que a gente diz às vezes, né? Gratuita. Não é gratuita. São antipatias que nós carregamos de experiências anteriores. Então, os velhos inimigos. Então, o que a gente fez no passado, a gente vai se encontrar para poder resolver. Não tem como eu fugir de alguém que eu odiei. Eu vou ter, Deus vai me ensinar a desfazer aquele ódio por meio do amor. Só que esses velhos inimigos que muitas vezes vêm na nova encarnação, por intermédio dos laços consanguíneos, eles tornam a recapitular situações difíceis e que esses espíritos nem sempre vencem logo. Então, se reaproximam esses inimigos ou o de enfrentarem obstáculos aparentemente insuperáveis. Então, às vezes, não são pessoas, às vezes são situações na vida de determinada pessoa que não consegue se concretizar. Aquela pessoa, por exemplo, está sempre passando por uma dificuldade financeira, por exemplo. Por mais que ela lute, se esforce, parece que aquela vida está realmente fadada a uma dificuldade nesse sentido. E aí o que acontece? Esse obstáculo aparentemente insuperável se torna intransponível para aquela alma, para aquele espírito, e ele se revolta, e ele foge, e ele rouba, e ele encontra um meio fora das leis divinas para poder resolver o assunto e cai de novo em um novo erro. E aí ele segue, né? O Calderaro explicando: para que se efetue a jornada iluminativa do espírito, é indispensável deslocar a mente, revolver as ideias, renovar as concepções e modificar, invariavelmente para o bem maior, o modo íntimo de ser. Então aqui está uma síntese, nesse contexto, do que a gente já sabe que o Espiritismo nos pede constantemente: a reforma íntima. Então a gente pode fazer inúmeras coisas por fora, mas se ainda assim eu não mexer no que é interno, eu ainda vou ter algo que não vai estar resolvido. E, na verdade, esse é um dos pontos principais, porque a hora que a gente faz essa renovação íntima, a gente mexe numa zona que a gente não quer mexer, que é uma zona de conforto, muitas vezes. Porque eu me apego naquilo que eu já tenho de virtude e acho que eu não preciso. Então, uma coisa compensa a outra, então eu não vou mexer nisso. Ah, eu sou assim, não vou mudar. Só que é isso, é indispensável para a gente chegar à iluminação, para que a gente um dia esteja em condições de habitar esferas elevadas, é indispensável deslocar a nossa mente do que estamos acostumados, do baixo. Mexer nas nossas ideias que às vezes estão congeladas, em ideias também muito atrasadas, materialistas, renovar as concepções e modificar, invariavelmente para o bem maior, o modo íntimo de ser. Tal qual procedemos com o solo na, na revivificação da lavoura produtiva, ou com qualquer instituto humano em reestruturação para o progresso geral. Então, olha que legal a comparação que ele fez, que interessante. Pega um chão, né, um solo endurecido, empedrado, não de pedra mesmo, mas eu digo de terra endurecida. Se a gente quiser plantar algo ali e fazer com que ali nasça algo, a gente vai ter que quebrar aquela camada endurecida, revolver a terra, deixar arejar, sulcar, né? E às vezes quem faz isso é a dor.
que faz isso na gente, para que a gente mexa aquela terra, misture com elementos novos, para que aí sim a gente consiga construir algo diferente. Da mesma maneira como ele falou, ou um instituto humano que precisa de reforma, você precisa botar a parede abaixo, começar às vezes de lá de baixo a reestruturar aquilo que precisa ser reestruturado. Negando-se, porém, a alma a receber o auxílio divino, através dos processos de transformação incessante que lhe são oferecidos em seu benefício próprio, porque essas coisas difíceis muitas vezes são o nosso bem maior. São os processos de transformação que Deus nos oferece para que a gente. É dolorido mexer na terra, né? Vai ter que usar a enxada e ela vai ter que cortar ali. É dolorido, mas aquilo é o recurso que, se a gente se entrega confiando em Deus, a gente vai acontecer isso, o nosso próprio benefício. Mas, então, se eu me nego pelas diferentes situações de que os dias se compõem no aprendizado carnal, recolhe-se à margem da estrada, criando paisagens perturbadoras com desejos injustificáveis. Então, esse é o princípio, né, da desobediência com relação aos desígnios divinos. É o princípio de uma série de coisas que vão ser piores, que vão acontecendo na nossa vida, pela falta de obediência, pela falta de entrega, pela falta de fé. Independente do que aconteça, Deus está olhando por nós, está nos acompanhando. Não tem nada que esteja acontecendo conosco que Ele não tenha permitido, que Ele não esteja acompanhando e não esteja esperando que aquela situação nos transforme de alguma maneira em alguma uma situação, uma pessoa muito melhor do que a que nós já somos, porque nós temos sim virtudes, tem uma série de coisas boas, mas ainda eles esperam de nós ainda muito mais. Deixa eu ver só se esse item 2 é muito longo. Não, dá para a gente fazer o item 2 e aí a gente encerra por aqui, que já estamos no meio do capítulo, para a semana que vem a gente terminar, porque até o fim eu acho que nós não vamos conseguir. E aí então o Calderaro continua falando: quase podemos afirmar que 90% dos casos de loucura, excetuados aqueles que se originam da incursão microbiana sobre a matéria cinzenta, então, tirando os casos de fatores patogênicos na matéria cerebral, 90% começam nas consequências das faltas graves que praticamos, com a impaciência ou com a tristeza, isto é, por intermédio de atitudes mentais que imprimem deploráveis deflexões ao caminho daqueles que as acolhem e alimentam. Olha que é sutil isso, porque às vezes isso acontece e nós achamos que é justificável eu alimentar, por exemplo, um sentimento ruim, porque assim, mas está acontecendo algo na minha vida que não é possível. Eu tô indo na igreja, eu tô indo no centro espírita, eu tô tomando passe, tô fazendo tudo o que me pedem, mas ainda assim não está acontecendo como eu quero. Então, a impaciência. Ou acontecem situações que nos entristecem. Então, se eu lido com situações difíceis como essa, que todos nós lidamos, e aí a impaciência e a tristeza me chega, mas eu com as minhas atitudes mentais, porque o que fazer com isso é determinação minha. Eu resolvo acolher e alimentar esse tipo de sensação, esse tipo de cena interna, por vitimismo, por seja lá o que for. Mas olhem como é delicado, como é sutil, aonde começa um probleminha e vai se instalando, e aí acaba culminando
em uma situação difícil de sair. Que nós mesmos queremos sair daquilo. A gente pede ajuda, mas ainda assim não identifica a parte que nos cabe de fazer um movimento para determinar, não, não vai mais ser assim. E mudar essa trajetória. Porque essa trajetória pode caminhar para o que eles estão observando ali. A desorganização mental completa. Ao sofrimento, assim, em graus elevados. E a que isso se perpetue mesmo depois do desencarne por ambientes e tempos assim que a gente não consegue prever. E instaladas essas forças desequilibrantes no campo íntimo, inicia-se a desintegração da harmonia mental. Esta, por vezes, perdura, não só numa existência, mas em várias delas, até que o interessado se disponha, olha aqui, ó, até quando? Até que a pessoa que está passando por isso tome as rédeas da situação e ela se disponha, através da sua vontade, ela determine, acabou. Não vai mais ser por esse caminho, porque eu estou vendo que eu sou responsável, eu estou indo só cada vez mais ladeira abaixo. Então, até que o interessado se disponha com fidelidade a valer-se das bênçãos divinas que o aljofram. Porque nós somos abençoados, nós temos, se a gente analisar, a gente tem mais razão para agradecer do que para reclamar. E muitas vezes nós nos apegamos àquilo que é pequenininho e tornamos aquilo, fazemos com que aquilo domine a nossa vida. Então nós temos que, com fidelidade, nos valermos das bênçãos que nos cobrem para restabelecer a tranquilidade e a capacidade de renovação que lhes são inerentes à individualidade em abençoado serviço evolutivo. Pela rebeldia, a alma responsável pode encaminhar-se para muitos crimes, a cujos resultados nefastos se cativa indefinidamente. E pelo desânimo, é propensa a cair nos despenhadeiros da inércia, com fatal atraso nas edificações que lhe cabe providenciar. Então, o desânimo, né, e a revolta, a rebeldia, fazendo com que tudo isso que já é resultado do que nós já fomos negligentes no passado, e agora nós, além de tudo, colocamos a culpa, ainda até em Deus. Ah, Deus se esqueceu de mim, não está olhando por mim. Olha como eu sou e não acha que é culpa dele. E ainda assim, além de tudo, lida com tudo isso com revolta daquilo que ele mesmo plantou e ainda com desânimo e aí começam esses processos de desequilíbrio mental nesses graus, né, deploráveis em que chega uma alma humana, né, uma alma irmã ou a nós mesmos, dependendo da nossa imprevidência, certo? E aí então chegamos hoje aqui no meio do capítulo, mesmo que não tenha dado uma hora ainda, nós não vamos até o fim. Então, na semana que vem, nós vamos terminar esse capítulo a partir aqui do item 3. Mas alguma dúvida ou alguma coisa a mais que vocês queiram comentar ou fazer observação do que a gente leu no texto? Não? Tá com, tá com o seu microfone tá fechado, pai. Se você quiser falar. Oi? Eu não consigo abrir o microfone daqui. Ah, Consegui. sim. Eu não estava indo. Ah, Nós temos o caso de um amigo nosso que faz parte disso aí que você falou, né? Ele sabe que está com problema, pede socorro, mas não entende que o problema está internamente, né? sim. Não, são inúmeros os casos, né, em que a gente nunca pode imaginar que continua fechado ainda para essas possibilidades,
e não consegue realmente caminhar para melhoria. Exato. Mas é isso, temos que estar atento, muito atento. Certo? Perfeitamente. Então, maravilha. Semana que vem a gente termina o capítulo. Tá bom? Tá feito. Um abraço, Um então. abraço. E Boa para noite a todos. quem é pai, um bom fim de dia para o Dia dos Pais. Um abraço. Amém. Para todos vocês também. Para você também, Tchau, tchau. pai. Tchau, tchau. Obrigado, igualmente. Tchau, tchau.